E aí, pessoal, tudo bom? Eu conversei pessoalmente com um cubano ontem, voltando de viagem. Olha só que interessante. A gente sempre ouve falar do país de Cuba, da ilha, mas a gente vê através da televisão reportagens, né, sobre o regime, pessoas falando das necessidades que passam por lá. Mas foi a primeira vez que eu tive contato com a pessoa de lá. Eu estava voltando de Brasília para Cuiabá e eu peguei um Uber do shopping, acho que Parque Shopping, se não me falha a memória o nome do shopping, Parque Shopping, até o aeroporto. E quando eu chamei o Uber, eu olhei o nome dele, né? E entrei no carro e chamei ele pelo nome, né? Chamei pelo nome, perguntei como é que ele estava, né? E ele respondeu. Quando ele respondeu, eu percebi pela voz que não era daqui. Aí, então eu falei para ele, falei, você não é daqui, né? Ele falou, não. Eu perguntei de onde que ele era, ele disse que era de Cuba. E aí vem tudo aquela enxurrada de curiosidades, de ouvir pessoalmente de alguém de lá, se é verdade ou não que você ouve falar nas mídias e por aí vai, né? E eu perguntei para ele, é verdade tudo isso que falam de Cuba, sobre o regime de lá? Ele falou assim, tudo verdade, tudo verdade. Ele disse que tem os pais que moram lá ainda, né? E ele veio lá para cá com a esposa dele. E o caso da esposa dele é bem interessante. Ele falou que os pais dele estão lá e eles mandam informações para ele, né? Dizendo que não tem pasta de dente. Ele disse assim que não tinha pasta de dente para eles usarem. E eu comecei a fazer bastante pergunta para ele, né? Ele falou assim, olha, eu tenho muita coisa para falar de Cuba. Eu falei, olha, eu tenho 11 quilômetros para te escutar, né? Até chegar no aeroporto. Eu não tenho pressa nenhuma. Então você pode falar. E ele disse assim que tá aqui no Brasil trabalhando de Uber já faz 5 anos. Ele tem 46 anos de idade. Ele estava lá em Cuba com 41, né? E agora ele está com 46. Ele disse que era músico. Eu perguntei o que ele fazia lá. Ele disse que era músico. E ele recebia $50 por mês. Mas não dava para comprar nada. E quando eu comecei a perguntar sobre o preço das coisas, dos alimentos, ele me contou que os campesinos, eles criam porcos, aves, boi, vaca, né? Só que todos eles lá em Cuba são obrigados a venderem a sua produção para o governo. Eles não podem consumir de forma nenhuma. Eles têm que vender para o governo. E ele falou para mim, falou, meu amigo, o campesino vende um boi por $80. $80. E 1 quilo de carne que o governo vende custa $40. Olha só, metade, né, do boi inteiro que ele produz, né? E eu falei para ele o que trouxe ele para cá, né? Como que ele veio, né? Ele veio porque a esposa dele é médica, fazia parte do programa Mais Médicos. E aí vem aquela curiosidade de saber de verdade tudo o que acontecia, né? E eu perguntei para ele aí, é verdade ou não esse negócio do salário pagar para o governo? Ele falou que era tudo verdade, que o pagamento dos médicos era R$ 12.000. Eles iam todos para o governo e o governo repassava para os médicos. Ele disse que o repasse para a esposa dele era de $2.500. Dos 12 que ia para o governo, né? $2.500 voltava para eles. E eu perguntei também sobre o fim do Mais Médicos, né? Ele disse que o fim do programa Mais Médicos não se deu por conta do presidente do Brasil, e sim pelo governo de Cuba. Eu perguntei para ele também o que ele tinha de reclamar do presidente Bolsonaro, né? Porque muitas vezes a sua timeline, o seu Facebook, o seu Instagram, você só vê o que você deseja. Se você não sabe disso, pode pesquisar. Os assuntos que estão ali são os assuntos que você gosta, né? Muitas vezes você ouve falar bem ou mal do presidente, mas é só porque a sua timeline
tá levando essa informação para você. Então, por exemplo, uma pessoa que não apoia o presidente, ele só vê programas, notícias, programas de esquerda. Se você é um apoiador do presidente, do governo democrata dele, da democracia que ele está ali defendendo, você vai ver só pessoas que são partidárias. Então eu perguntei para ele, né, o que você tem a reclamar do presidente? Porque se tivesse, eu queria saber também. Ele disse que não tinha nada que reclamar do presidente Bolsonaro, ele chamava assim, porque logo que terminou o programa Mais Médicos, ele ofereceu para todos que quisessem continuar trabalhando, que eles poderiam trabalhar. Aí ele disse que a oferta de vagas para o Mais Médicos não foi para todos os médicos, e sim 90%, 80% que conseguiram o seu emprego automático. A esposa dele não ficou nessa porcentagem, ela ficou de fora. Mas esses que ficaram de fora, eles iam após 1 ano e meio fazer uma prova, acho que um revalida. A esposa desse Uber ele ia fazer essa prova em agosto agora, né? Ia fazer essa prova em agosto e ia terminar também esse interstício de 1 ano e meio. E após isso, ela voltaria a ter emprego dela também. Então ela estava só esperando. Então, vindo de um cubano, falar sobre o sistema é outra coisa. É muito mais valioso, né? Eu perguntei para ele por que o governo não dava certo? Que tipo de governo era lá, né? E ele disse, falou, meu amigo, lá é um socialismo comunismo. E eu falei, mas vem cá, esse tipo de sistema não dá certo? Né? Eu fiz perguntas como se não entendesse nada do assunto, né? Ele disse assim, você já viu o comunismo dar certo em algum país? E eu fiquei meio que sem resposta, né? Porque eu já sabia que não funciona, né? Eu já li que não funciona. Então, para você que tem dúvidas sobre essa amizade extrema que os nossos ex-presidentes tinham com essas ditaduras, seja da Venezuela, seja de Cuba, né? Essa aproximação, não pense você, não seja um incauto, não pense que era só amizade. A proximidade desses nossos ex-governantes era simplesmente para aprender e colocar aqui em prática o que se passa nesses países. Quer ver um exemplo? Em 2013 nós tivemos uma revolução, um movimento que estão denominando como a Revolução dos 20 centavos. 2013 foi isso. Em 2014, a presidente Dilma lançou um decreto número 8.243. Leia sobre esse decreto, pesquise aí, 8243 de 2014, e você vai ver que a cartada da presidente era para iniciar um movimento de transformação no país. Porque esse decreto ele ia dar muitos poderes, resumidamente para vocês agora, amplos poderes para movimentos sociais, para fazerem programas para serem obrigatoriamente atendidos pelo governo. Eu vou explicar com poucas palavras aqui, de en passant, então não tem como explicar totalmente esse decreto, mas procure na internet, ler, e você vai ver por que ele foi reprovado pela grande maioria do Congresso, o que eles acharam desse decreto. Muitos falavam que era uma violência contra a democracia, era uma tentativa de golpe. Pesquisa na internet que vocês vão ver. Decreto 8.243. Então, nós tivemos essa revolução dos 20 centavos em 2013. 2014 teve esse decreto. 2015, se não me falha a memória, em dezembro de 2015, teve o oferecimento do impeachment. E em 2016, no meio de 2016, teve o impeachment da presidente. O Brasil, eu ouso a dizer que foi um dos únicos países que eu conheço que, estando às portas de se tornar um país socialista com um final comunista, o Brasil foi um dos únicos que eu conheço que conseguiu não cair nas garras desse mal. Eu falo isso aí porque se você olhar os governos socialistas, é só morte e destruição.
Veja, por exemplo, aquele do Camboja, Pol Pot, matou mais de 1,5 milhão em campos de concentração, porque ele saiu do Camboja, foi para Paris aprender com grupos marxistas, né, grupos de esquerda, fundou o Khmer Vermelho, e você viu tanto de atrocidades que aconteceram no mundo. Pesquise sobre os regimes socialistas que terminam no comunismo, né? Porque o comunismo não é um sistema que começa por ele, mas ele passa pelo socialismo. Então, quando você for tratar de política, entenda que o problema é bem maior do que você acha. Se você tem ódio do presidente porque ele é grosso, ele fala besteira, saiba que o problema está aqui e você está bem aqui, ó. Você que fala Bolsonaro é grosso, Bolsonaro é mal educado, você está aqui, ó. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que eu estou aqui também, não. Eu estou buscando conhecimento. Tá? Eu estou buscando conhecimento, estou buscando entender. E se você buscar discernimento, pedir sabedoria para Deus, você vai ver que o presidente, ele está ali, ele era a única pessoa que podia estar ali para que não deixasse o nosso país ser levado à sua relva e à sua capa, como diz o poeta, de forma que ninguém percebesse para o lado da destruição. Então, ao invés de criticar o presidente, você devia pelo menos estudar sobre o assunto, certo? Se você não gosta dele, paciência, em 2022 pode votar em outro, escolha qualquer um, mas quando for escolher, estude a história mundial. Não estude só a história brasileira, não veja só quem é o seu candidato, não. Veja o que está por trás dele. E o que está por trás dele pode ser uma coisa tão grande, tão imensa, que pode engolir o país. Tá certo, pessoal? Desculpa pelo vídeo muito longo, 12 minutos de vídeo, mas eu queria passar essa experiência pessoal que eu tive com uma pessoa própria de Cuba, e eu espero que vocês sejam iluminados pela luz divina. Muito obrigado e um bom dia a todos.